Shalom, shalom. Eu hoje vou contar pra vocês o testemunho de vida minha. Eu tenho 27 anos, meu nome é Larissa e eu nasci em berço evangélico. Jesus, ele ministrou dentro do meu coração uma nova vida, vou colocar dessa forma, porque eu não via sentido na minha. Na minha casa eu tenho pai e mãe vivos e sempre presentes, mas eu não me dava muito bem com a minha mãe, a gente discutia, brigava muito. E quando essas coisas aconteciam, pra mim era extremo demais. Eu já tentei fugir de casa várias vezes, queria ir embora, não via sentido. Eu achava que o problema era minha mãe, então era só eu sair de casa. Só que o problema não era minha mãe. E eu tinha um vazio que só podia ser preenchido por Jesus. Quando a gente tá assim, com esse pensamento de o problema é isso, então é só eu sumir disso daqui, é só eu fugir desse problema, porque o problema é esse. Só que o problema não é, geralmente é com a gente, sabe? É o vazio dentro da gente. Jesus, ele supre todos, qualquer lacuna, qualquer buraquinho, qualquer lugar, ele supre as nossas necessidades. Ele entra e traz a alegria, a paz dele. Quando ele entra, o problema sim some. Ele resolve. Você se torna uma outra pessoa e vê toda aquela situação de forma diferente. E eu não via sentido na minha vida. Eu casei com 19 anos e tenho 2 filhos. E com o meu primeiro filho, não foi nada fácil. Eu chegava a entrar com tesouras no banheiro, porque discutia com meu marido. Então o problema não era minha mãe. Eu começava a discutir com meu marido. E não é tipo assim, é que a forma de falar tem que ser resumida. Não tem. Mas não é eu discutia com meu marido, a gente se desentendia. Tipo assim, a gente é oposto um do outro. Então qualquer assunto, eu pensava de um jeito e ele de outro. E aí a gente ia conversar, a gente não conseguia se entender ou simplesmente aceitar que somos diferentes. E conversar numa boa, era sempre uma discussão, era sempre algo muito sério, muito... E aquilo me cansava, eu falava, nossa, por que eu tenho que ficar aguentando tudo isso? E aquele peso na minha mente, aquelas vozes na minha cabeça falando, vamos, finaliza, acaba com isso logo de uma vez. Mas eu lembrava do meu pai, que me ensinava muito sobre a palavra do Senhor, e ele dizia, quem tira a sua própria vida não vai pro céu, né? A palavra diz que vai direto pro inferno. Então eu não queria isso pra minha vida. Então eu resisti o máximo que eu pude, até eu, num momento de clamor, pedi, Senhor, me salva, me ajuda. E com uma mão, ele enfiou assim, a mão assim, virou uma chave dentro de mim. A partir daquele dia, tudo mudou.